Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nos colocamos nesta hora, Senhor, clamando a Tua infinita misericórdia sobre nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos conceder mais um dia, por nos dar a oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua palavra, Senhor. É um curto tempo, mas um tempo muito precioso, Pai, e que faz toda a diferença. Senhor, eu também aproveito a oportunidade, Senhor, e peço que o Senhor alcance, Senhor, a cada membro da terceira igreja, a cada pessoa, Senhor, que poderia estar participando conosco neste momento, mas por um motivo ou outro não podem. Pai, mas que aqueles que podem, Senhor, que sejam tocados a compartilhar conosco esse momento, a conectar com a Tua palavra, Pai, pois são dias tão difíceis, Deus, e que precisamos estar muito fortalecidos, Senhor, com a nossa fé renovada, olhando para tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor tem feito, Pai. Deus, então por isso eu te peço, alcança, Senhor, cada vida, Pai, abençoe com misericórdia e com graça. Se eu possa, Senhor, nesta noite, usar abundantemente o Teu filho, Senhor, o Teu servo, pastor Éder, professor, Senhor, que ele seja usado para transmitir, Senhor, conhecimento, para transmitir a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Pai. Venha, Senhor, falar conosco nesta noite. Venha, Senhor, se revelar a nós através da Tua palavra. É o que nós queremos, Pai. É o nosso objetivo de aprender mais do Senhor, de estarmos fortalecidos no Senhor, Pai, de estarmos conectados com a Tua palavra. Por isso eu te agradeço, Senhor, por este momento. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos meditando esta palavra, né? Onde o povo saiu do Egito, atravessaram o mar se abriu, e a caminhada no deserto em rumo à promessa que Deus, então, fez a eles, que daria uma terra, e eles iriam tomar posse dessa terra, mas muitas coisas aconteceram nesta caminhada, né? Então nós estamos falando a respeito das conquistas, das batalhas, das experiências que eles tiveram ali no deserto antes de chegar na terra prometida. Então nós estamos aí discorrendo nesta palavra, né? E na aula anterior, só um feedback, os irmãos estão me ouvindo direitinho? Sim, tá ótimo o som, tá tranquilo. Amém. Aqui também eu estou ouvindo bem. Glória a Deus. Então tá certinho. Então tá, irmãos. Aí, se por algum momento der algum problema no meu computador, na internet, aí os irmãos podem mandar alguma mensagem, falar alguma coisa, viu? Ok. Aí dá pra gente ir acompanhando, né? Então, meus irmãos, nós estamos então falando a respeito dessa caminhada, né, ali no deserto, os 40 anos, e as experiências que aquele povo eles alcançaram na presença de Deus, e essas experiências que muito hoje nós aplicamos, né, na nossa vida, aplicamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Quando nós olhamos no que eles passaram lá no passado, né, naquele deserto, as lutas que eles enfrentaram, nós olhamos para nós hoje e nós começamos a entender, né, que a nossa dependência a Deus, ela tem que ser constante, porque aquele povo, eles não tinham onde se firmar nessa terra que daria segurança, nada daria segurança, mas quando eles afirmavam, né, os seus passos, a sua vida no Deus de Israel, eles alcançavam vitória, e a vitória vinha, os sinais aconteciam, e eles continuavam caminhando, porque Deus tinha feito uma promessa para eles. E eles estavam certos disso, certo desta promessa, certo desta bênção. E hoje nós estamos caminhando também. Nós temos uma promessa sobre a igreja. Há uma promessa sobre a nossa vida, uma promessa que Deus falou que Ele nos daria, que Ele vai nos dar uma bênção eterna, uma vida eterna. Então nós caminhamos para isso. E nós fazemos uma comparação, né? Não misturando o espiritual com o material, né? Mas nem dizendo que a conquista de Canaã significa a conquista da vida eterna. Não é bem assim. Mas a conquista de Canaã, nós podemos aqui mostrar uma conquista material,
né? Mas quando nós trazemos para o lado espiritual, nós começamos a ver, assim, aí nós podemos fazer essa comparação, mostrando que há uma promessa para a igreja, e essa promessa é o que? De vida eterna, né? Há um lugar reservado para os servos do Senhor. Então, essa caminhada que nós temos, as lutas que nós enfrentamos, ela faz parte de um processo. E é neste processo que nós precisamos ser aprovados diante do Senhor. Nós precisamos crer cada dia, crer na promessa, crer no plano que Deus tem sobre a nossa vida, e então nós passamos a ter força para enfrentar esse obstáculo, sabendo que maior é aquele que está conosco, que Deus, ele tem uma bênção. Seja qual for o problema, seja qual for a muralha, seja qual for a tempestade que nós estejamos enfrentando, pode ter certeza de uma coisa: Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos abandonar. Ele tem algo especial para nós, ele tem uma bênção reservada para nós. É por isso que a Bíblia fala que ser fiel até a morte, né? Então nós precisamos a cada dia exercitar esta fé, esta fidelidade, sermos fiéis ao Senhor, cremos cada dia na sua palavra, porque sabemos que há uma recompensa. Aquele povo, eles creram na sua palavra, creram na bênção que Deus tinha, e eles então tomaram posse, e muitas coisas aconteceram, é o que nós estamos falando. Quando eles saem ali, atravessam o mar, e eles passam a caminhar, eles enfrentam as cidades, eles enfrentam os inimigos que tinham ali, que ocupavam aquela terra. E a ordem de Deus é que eles tomassem posse daquilo ali. Então, e aquele povo ali era um povo que servia a deuses daquela terra. Era um povo que não queria um compromisso com Deus. E Deus, então, tinha escolhido um povo que passasse a cada dia a adorar ele, a servi-lo de uma forma clara, né? E que seja de referência para todos. Então, Deus tinha uma promessa. Mas para que eles pudessem tomar posse dessa promessa, eles teriam que enfrentar, eles teriam que expulsar aquele povo, né? E tirar aquele povo, tomar aquela terra. Assim era a ordem naquele tempo, né? Então, nós começamos a mostrar que Josué agora, né, ele está à frente, às vezes ele parte, e então Josué, ele assume essa liderança, e ele então passa a enfrentar agora os obstáculos que existiam. E ele estava certo que o Senhor estava com ele, estava certo. E dessa maneira, então, nós falamos na aula passada, né, sobre as batalhas de Josué. Então, nós vamos dar uma passada bem rapidinho aqui na aula passada, para a gente só pegar o fio da meada. Amém, né? Então, tá, deixa eu só colocar o slide ali. Então, nós falamos sobre a batalha de Josué, né? Que a primeira batalha ali, a travessia ali do mar, como que eles deveriam passar, o Rio Jordão, e eles creram, e Deus fez algo extraordinário. Então, como que deveria ser a orientação, né, que aqui, a presença da arca, nós falamos bem a respeito disso, sobre a presença de Deus sobre a nossa vida, para que possamos alcançar a vitória e os milagres acontecer. Sem Deus na nossa vida, nós não alcançamos. Então, depois que eles atravessam ali, eles enfrentam a primeira cidade, que foi Jericó. As experiências de Jericó foi algo assim que me chamou muita atenção, porque muitos ali estavam amedrontados, né? Será que vamos conseguir? Mas havia uma promessa de Deus, quando então ele foi espiar, mandou 12 espias, né, para conhecer a terra ali, e eles tomarem posse, e assim aconteceu. Raabe, ela aparece ali, ela dá proteção para aqueles dois rapazes e, consequentemente, ela é preservada também. Então, meus irmãos, há muitas pessoas que são beneficiadas, né, quando nós estamos realizando esta obra. Muitas pessoas que, apesar de estar vivendo uma vida totalmente diferente do que a palavra nos ensina, mas quando há no seu coração a sinceridade em querer abençoar, em querer compartilhar, em querer fazer algo que está
no plano de Deus, eles são abençoados também. E assim aconteceu com Raabe. Raabe, ela protegeu os espias, e isso trouxe uma consequência que foi a preservação da casa dela, do lar dela. Nós falamos a respeito disso, e a respeito da cidade de Jericó, né, que foi uma experiência também maravilhosa, que deu como resumo, que é sermos obedientes àquilo que Deus nos fala. Imagina, tem que rodear a cidade 6 dias, depois dos 7 dias eles vão rodear tantas vezes, 7 voltas, e depois vai tocar a trombeta, né, o toque de 7 trombetas. Então, aos olhos humanos, né, ele fala assim, isso é uma loucura, como pode uma coisa dessa? Mas olha, meus irmãos, para o mundo nós somos chamados de louco, pode ter certeza disso, mas uma coisa é certa, não é, para Deus não é. Deus se chama o sobrenatural. O que aconteceu? Jericó caiu, as muralhas foram derrubadas e eles conquistaram aquela cidade, eles tomaram posse daquela cidade. Então, é assim que Deus faz coisas tremendas na nossa vida quando nós colocamos o desejo de fazer a obra dele e fazer a vontade dele. E é bem certo também que quando existe uma desobediência àquilo que Deus tem orientado, há uma consequência, né? Nós falamos a respeito do pecado de Acã, né, que ele escondeu uma capa ali, uma barra de ouro, e isso trouxe uma derrota para o povo naquele tempo. Então, foi feita ali uma consulta, e Deus mostrou para eles, né, usou o Urim e Tumim, falamos sobre isso também, e então chegaram e Deus mostrou aonde que estava o problema. Então, meus irmãos, Acã, ele fez isso tudo e ele trouxe sobre ele um juízo. Então, mostrando que cada um há de dar conta de si mesmo. E não há nada que fique escondido. Deus conhece todas as coisas. E é bem certo que, às vezes, nós queremos acelerar as coisas, mas uma coisa é certa, existe um tempo de Deus. E Deus sabe fazer o tempo na hora certa. E nós aprendemos com isso. Ele trouxe um juízo sobre a sua vida a respeito dessa atitude que ele tomou. Não precisava disso. Isso foi um pecado. Isso foi algo desobediente, foi algo terrível diante dos olhos de Deus. Consequentemente, trouxe um prejuízo para aquele povo. E isso precisava ser retirado. Então, Deus não tem compromisso, né, com aqueles que querem servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não tem como. Ou você agrada um, desagrada o outro. Não tem como, né? E ele estava fazendo coisas que não deveria fazer e trouxe um juízo. Então, o nosso Deus é um Deus de juízo também. Mostra também, meus irmãos, na aula passada, a respeito dos gibeonitas, né? Os gibeonitas, eles fizeram uma coisa que não foi o correto. Mas, o que acontece? Josué, ele fez um acordo com aquele povo e que não era para ter feito, mas Deus honrou o acordo que ele fez. Mas ficou um ensino para nós. E o ensino é que nós precisamos buscar a Deus, consultar a Deus, antes de tomarmos as decisões. Essa aliança que ele fez com os gibeonitas não precisava ter sido desta maneira, não era para ser desta maneira, e o que Deus, então, ele honra aquele povo. Eles mentiram para Josué, falaram que eles vinham de um longo lugar, um distante lugar, mas eles moravam naquela terra. Então, mas por que Deus não queria? Porque eles eram um povo idólatra, e Deus não queria que o povo dele, em Israel, se contaminasse, se envolvesse com aquele povo, porque haveria prejuízo quando a idolatria, ela então passasse a fazer parte da vida. E isso desagrada ao Senhor. Então nós falamos a respeito disso, dos gibeonitas, e o que aconteceu? Eles passaram a ser rachadores de lã, enquanto Josué, ele descobriu isso, então eles passaram a servir a Josué. Falamos a respeito da guerra contra os reis do sul, né? Então, sabendo que os gibeonitas haviam feito aliança com Israel, 5 reis uniram suas tropas e marcharam contra eles e pediram socorro a Josué. Eles pediram socorro para Josué. Então, Deus ouviu, Deus pegou e deu vitória para aquele povo, e a palavra fala, sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles umas grandes pedras,
até Zeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva e pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então, vamos ver que houve uma interferência da parte de Deus aí para dar vitória àquele povo. Porque Deus estava ali honrando o que Josué tinha combinado, que daria proteção para aquele povo. Então, foi uma chuva de pedra. Falamos, né, a respeito desses sinais, os sinais sobrenaturais. Os sinais, né, algo sobrenatural que passa a acontecer na nossa vida, que não se explica com as coisas dessa terra. Falamos, né, que isto precisa acontecer na vida do crente. O crente precisa ter sinais que vêm de Deus. Ele precisa ter um sinal sobrenatural na sua vida. Ele precisa ter uma experiência com as coisas do céu. Ele precisa, então, ter essa intimidade para poder contemplar as coisas de Deus na sua vida. E isso faz a diferença. Então, meus irmãos, o milagre, ele veio e ele aconteceu, que foi quando nós falamos a respeito que a batalha estava sendo ali travada, precisava ganhar a batalha, né? Mas ele pediu a Deus que parasse o sol, né? Falamos a respeito desse parar do sol, né? Dr. Adalto Lourenço, ele fez uma explanação, um conceito a respeito daquilo que ele achou, que ele entendeu que não foi somente o sol que parou, mas foi todo o universo que parou, né? A Terra, né, a galáxia e tudo mais. Então, o Sol, aqui nós falamos que a Terra gira na linha do Equador, em uma velocidade tal, a Terra gira ao redor do Sol, velocidade tal, e o Sol gira em redor do centro da galáxia. Então, mostrando que quando um para, se os outros não pararem, há um prejuízo enorme que é quando você está caminhando, né? Está dirigindo um carro, você para de uma vez, se você não tiver com cinto de segurança, você é lançado para frente, né? Então, o que parou? Parou tudo. O entendimento dele é que não só o Sol, mas todo o universo parou para que a vitória fosse alcançada, né? Então, falamos também a respeito contra os reis, né, contra os reis do norte, né, com que Israel trouxe a pânico aos reis amorreus, e algumas cidades do norte uniram suas tropas para enfrentar Josué, o que poderia ser uma dificuldade maior. Então, na verdade, abreviou o tempo da guerra, Israel tomou iniciativa, a batalha foi ao encontro deles, né? E a conclusão que, nos dias de Josué, quando em obediência, experimentou-se a bênção anunciada, né, por Moisés. E qual foi a bênção anunciada por Moisés? Está lá: perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Então, mostrando que havia uma promessa já a respeito específico desses momentos de batalha, de encontro. Então, Deus conhece todo o detalhe da nossa caminhada. E quando nós aplicamos em andar na presença de Deus, esses feitos ficam notórios na nossa vida. Quando nós falamos que não queremos andar na presença de Deus, nós ficamos sujeitos à perseguição do nosso adversário, da nossa alma. Então, as consequências surgem. Mas, se nós estamos no caminho, não é simplesmente por estar no caminho que nós não enfrentaremos lutas, nós não enfrentaremos obstáculos. Com certeza vamos ter luta, vamos ter obstáculos, vamos ter muralhas, mas uma coisa é certa: Deus vai nos ajudar. Deus vai nos confortar. Deus vai nos dar a vitória. Então, falamos a respeito disso, e são palavras de encorajamento, né, aos homens que saíram para guerrear, se mostrarem verdadeiros. E a palavra é: que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então, quando nós cremos nisso, né, nós passamos, então, a enfrentar o obstáculo da vida com um olhar diferente. Nós sabemos que há a solução.
Às vezes parece que não vai ser agora, daqui a pouco, daqui a alguns dias, não importa quando que vai vir, não importa que o Senhor vai nos dar o sustento para que chegue esse dia, até que chegue esse dia. Isso que é importante. Então, se nós cremos no Senhor, nós vamos enfrentar e não precisamos ter o nosso coração desfalecido, não precisamos ter medo, não precisamos tremer, não precisamos aterrorizar, né, ficarmos aterrorizados diante do nosso inimigo. Ah, ele venceu, ele é maior. Não, maior é aquele que está conosco. Então, por quê? É o vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos. Então, quando nós cremos na palavra e aceitamos a palavra e vivemos a palavra, com toda certeza você sabe, olha, eu tenho uma luta, mas o Senhor vai me ajudar nisso aí. É Ele que vai pelejar, é Ele que vai lutar por mim. Eu serei um instrumento nas mãos do Senhor. Foi isso que o Senhor mostrou para o servo no passado. Moisés, Arão, né? Moisés achava que não tinha condições. Não, Moisés, fica tranquilo. Eu vou mandar um ajudador contigo, eu vou colocar as palavras na sua boca e você vai vencer. É desta maneira, irmãos, que nós precisamos olhar e olhar com segurança naquele que nos chamou para a peleja. Então, falamos a respeito dessas batalhas, né, das consequências, né, do pecado de Acã, das vitórias, e vamos falar um pouquinho a respeito da partilha e o legado, né, Josué 13 ao 24. O que diz Josué 21? Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, deu o Senhor a Israel, e possuíram e habitaram nela. Era uma promessa do Senhor. Então diz, o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto juraram seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Meus irmãos, o que está escrito nesse versículo, Josué 21, 43 a 45, é algo que precisa estar gravado na nossa mente. Nenhuma promessa falhou. Tudo se cumpriu. Ou seja, o que Deus fala, Ele cumpre. E Deus prometeu uma bênção para aqueles que estivessem andando na presença dEle. E você, meu irmão, você foi chamado para andar na presença de Deus. Sabe de uma coisa, o mundo está indo para um lado e nós estamos indo para outro lado. Nós vamos de contramão para o mundo, nós não andamos em conformidade ao mundo, ao pecado, mas nós temos nós temos um chamado de Deus. O chamado de Deus não é para agradar este mundo. O chamado de Deus é para que nós venhamos agradar o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. E é desta maneira, então, que nós andamos. Então, nem todas as cidades de Canaã foram conquistadas pelos israelitas, irmãos. Nem todos os cananeus foram expulsos. Josué estava envelhecido e sem o pulso firme de seu comandante, o povo se cansou de guerrear e desejou desfrutar da terra. O próprio Deus ordenou o fim dos combates generalizados, né? O que diz lá em Josué 13? Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos, e a meia tribo de Manassés. Então Deus já tinha dado, olha, está na hora de distribuir, está na hora de fazer essa partilha. E a ordem foi que Josué demarcasse o território de cada tribo e que elas ocupassem a terra e expulsassem o restante dos cananeus. Josué encorajou, então, irmãos, a continuar lutando, advertindo-os do perigo e de misturar-se com agentes desagradar a Deus, com as pessoas e desagradar a Deus. Por quê? Aquele povo era um povo idólatra. É um povo que tinha outros deuses. Então, a orientação é, olha,
há um perigo aí, cuidado, né? O que diz? Josué, então, chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, seus cabeças, seus juízes e seus oficiais, e diz: já souberem entrada em dia, e vós já tendes visto tudo quando fez o Senhor vosso Deus e todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair sobre sorte as vossas tribos, e estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho a vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Os irmãos percebem nesse versículo, irmãos, que Deus faz algo muito pontual ali. Eles falam: olha, não pode misturar com esse povo. Não é para misturar. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser contaminados. E é desta maneira, irmãos. Quando Deus fala, dá uma orientação para a gente, nós precisamos obedecer, porque haverá um prejuízo. Mas então veio a partilha da terra, né? E a partilha da terra foi assim. Primeiramente, os filhos de Ruben, de Gade, e metade da tribo de Manassés foram autorizados a tomar posse da terra a leste do Jordão, região tomada nos dias de Moisés, de Og, rei de Bazã e Seom. Então eles receberam antes, né? Rei dos amorreus. Josué enviou alguns homens para mapear a terra a oeste do Jordão, a fim de que fosse feita a partilha. Através de sorteio, as 9 tribos e meia receberam cada uma sua porção. Então, 9 e meia. Então, antes deles atravessarem, ele já tinha feito uma distribuição da terra. Então, na divisão, confirmaram-se as bênçãos de Jacó aos seus 12 filhos, descrito em Gênesis 49, comprovando que o Senhor Yahvé estava no pleno controle, honrando a aliança com os patriarcas. Então, a promessa do Senhor que é: olha, vou dar uma terra que não há leite e mel. O Senhor agora, então, ele cumpre agora essa promessa. E a promessa estava ali. Eu coloquei em vermelhinho aqui, né, a respeito da distribuição, na divisão das tribos ali. Tá pequenininho, mas era só para os irmãos terem uma noção onde que estava, né? A terceira, a quarta, e assim. Até eu não estou vendo aqui, eu fiz, e eu não estou vendo. Tem que colocar um óculos, não tem jeito não. Mas tá aqui o vermelhinho, os irmãos estão vendo aqui onde que foram colocadas o nome, né, das tribos ali que tomaram possessão da terra. Bom, essa distribuição, meus irmãos, foi feita ali em conformidade à origem das tribos de Israel. Então, foi assim que foi feita essa distribuição. Bom, meus irmãos, sobre a diferença na nomenclatura, eu achei interessante isso aqui. Ocorreu que as 12 tribos receberam o nome de 10 dos filhos de Israel e de 2 dos filhos de José, que foram abençoados por Israel como se fossem seus próprios filhos. São eles, né? Efraim e Manassés. Então, foi após a saída do povo de Israel, do Egito, que o Senhor designou a separação da tribo de Levi para servir no sacerdócio, né?
Então, justamente por terem esta missão, e não teriam um local específico na terra prometida chamada Canaã. Então, em seu lugar, né, no lugar de José, assumiram a condição de tribos, e foram essas duas tribos aqui, Efraim e Manassés. Né. Coloquei um mapinha aqui só para a gente ter uma noção. Aqui. Então, mas por que, meus irmãos, José não teve direito à herança? Né? Por quê? Então, José, filho de Raquel, filho favorito de Jacó, talvez, né, uma ideia, porque ele já era idoso quando José nasceu, motivo que levaram os irmãos a odiarem. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José foi usado por Deus para livrar o povo da fome. Então, José teve 2 filhos no Egito, chamados Manassés e Efraim. Seu avô, Jacó, antes de morrer, abençoou Manassés e Efraim, tomando como filhos, fazendo deles herdeiros. Né? Então, José não entra na composição direta do futuro do Estado de Israel, mas sim seus 2 filhos, inclusive Efraim, recebeu uma herança maior, que foi a bênção da primogenitura. Né? Então, é um entendimento aqui que... Mas a Bíblia não fala especificamente, né? Eu não estou lembrado se fala especificamente, né? Deixa eu ver aqui se o Álvaro fala especificamente por que ele não recebeu? Não, né? Bom, a tribo de Levi não recebeu um território como herança, como as demais tribos. É o seguinte, tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo o seguinte, pela a cultura judaica, os netos também são considerados como os filhos. Isso. Lembra lá que quando Jacó chegou no Egito, ele pegou os filhos de José como filhos. Como filhos. Como filho, né? Isso. Aí, não sei se vocês estão lembrados que quando a filha de Diná foi seduzida lá pelos os siquemitas. Isso. Aí lembra lá que Levi e Simeão foram e mataram os siquemitas? Isso trouxe uma maldição sobre a nação. Então, se você mostrar no seu mapa aí, a tribo de Simeão, nem Simeão e nem Levi recebe terra. E no lugar desses 2, então, entra Efraim e Manassés recebe uma porção dobrada. Então, pela cultura judaica, os filhos também podem ser adotados os netos podem ser adotados como filhos. Então, por isso que Efraim e Manassés, eles recebem terra, e José, pelo grande benefício, que ele é considerado um patriarca, você vê que ele recebe uma porção a mais, né? Quase como primogênito, ele recebe uma porção a mais da terra. Que agora na qualidade dos filhos dele. Dos filhos, Agora, é interessante aí que a tribo de Levi, eles não recebem um território. Mas eles vão receber a média de 48 cidades que vão ficar espalhadas. Isso. Vão ficar espalhadas pela cidade, porque é o seguinte, no serviço do tabernáculo havia um turno, tá bom? Cada mês, você tinha um sacerdote e um sumo sacerdote, mas os levitas haviam turnos. Não sei se você lembra lá, quando Zacarias, segundo turno da casa de Abias, coube ele servir no tabernáculo. Então, os levitas ficavam na cidade, como fosse um quartel. Então, agora é o que você toma o seu plantão. Aí eles vinham e assumiam. Por isso que eles ficavam espalhados, né? E Deus queria também que eles ficassem espalhados, porque não havia livro, o povo não sabia ler, e os levitas que levavam o conhecimento da lei ao povo. E aí eles não tinham
possessão na terra, num geral, como essa divisão. Geral, então, aí os levitas, com a tradição oral, que eles levavam o conhecimento da lei ao povo. Gente. Que eles tomavam conta do tabernáculo. Aqueles que ele aprendia com o sacerdote, eles levavam para também. Então, o papel do levita hoje não é só cantar na igreja. Um dos papéis principais do levita naquela época era ensinar as escrituras. E depois vamos ver que os levitas eles vão falhar nesse ministério. Ou eles vão falhar, ou o povo não queria aprender a lei. Amém. Obrigado. Amém. Então é por isso aí que aparece a tribo de Efraim, uma pequena tribo, e as duas tribos de Manassés. De Manassés. Amém. Então tá. Obrigado. Então, meus irmãos, a tribo de Levi não recebeu um território como herança, como as demais tribos. A função é, como o irmão falou, né? É um serviço de Deus no templo, né? A instrução do povo na lei de Deus. Instrução do povo na lei de Deus. Então, cada tribo lhes deu cidade para morar em proporção com seu próprio território, em pastagem em volta para os seus animais. Então, foi isso que o Al falou, recebeu 48 cidades e tudo que estava em volta, né? É o que está lá em Josué 13, e também no capítulo 21. É isso mesmo. Falar um pouquinho a respeito da porção de Rúben, né? Por ter se deitado com Bila, perdeu o direito à primogenitura. É isso mesmo. Rúben, você é meu filho, né? Você é meu filho mais velho, você é minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Nada passa em branco, né? A porção de Efraim e Manassés. Então foi José quem recebeu a porção dobrada, ou seja, os direitos da primogenitura. A grande extensão da terra dos filhos de Manassés foi um transbordar sobre os muros, e a história demonstraria depois a habilidade dos eframitas para a guerra, né? Então, eles tinham essa habilidade. O que diz? Josué é como uma planta perto de uma fonte. Não, José é como uma planta, né, perto de uma fonte. Ela dá muito fruto, e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Essa foi a porção agora. Agora a porção de Zebulun, né? Conforme a bênção de Jacó, eles ficaram à noite ao norte e tinham saída para o mar Mediterrâneo. A vista está ficando ruim. Então, olha, o que diz? Zebulon habitará na praia dos mares, servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. A porção de Simeão e de Levi, são pequenas coisas, né? Por terem atacado os filhos de Siquém, a traição, eles foram sentenciados a ficar dispersos entre os seus irmãos. Então, Simeão e Levi, igual o Al falou mesmo. Então, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Então, não receberam. Os levitas foram escolhidos para o serviço religioso. Sua herança consistiu em algumas cidades espalhadas entre as tribos, né? Então o Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos dessem cidades para morar e também pastores ao redor delas para o nosso gado. Os israelitas, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor, deram suas terras, cidades e pasto para os levitas.
Eles não ficaram sem ter um lugar, né? Então, como não havia mais terras a repartir, Simeão foi disperso no território de Judá, mas não teve possessão propriamente sua, né? A herança dos filhos de Simeão se tirou entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Exemplo de Caleb, meus irmãos. Caleb, filho de Jefoné, requereu de Josué sua porção. O vigor e a disposição dele continuaram inabaláveis, mas mesmo depois dos anos de peregrinação, de anos de guerra, né, dos anos de guerra. Sabendo, então, dos gigantes que encontraria na região que pretendia ocupar, mostrou mais uma vez a confiança em Yahvé, né? Então, aqui vem aqui Josué 14, né? Que ele tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhes relatei como sentia no coração meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, né? Então ele vem falando aqui da perseverança, como que ele se procedeu, que ele não desviou, né? E mostrando, ó, estou forte ainda hoje, como um dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia e tal, ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes forças da. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. E assim aconteceu. Então, Caleb, filho de Jefoné, ele toma posse. Porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Criate-Arba, isto é, em Hebron. E este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. O legado que fica, irmãos. Então Josué, conhecendo a índole do povo e a exigência prevista na lei, convocou líderes das tribos. Ele reconheceu que Yahvé esteve com eles até então, e foi claro ao alertar ao povo que a fidelidade era fundamental para que continuasse na terra. Meus irmãos, não tem como. Quando o homem deixa de ser fiel ao Senhor, ele perde a bênção do Senhor. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todas as terras, né? E vós bem sabeis que de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas essas boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobrevieram, né, todas vos sobrevieram. Nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outras todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes, né, e servides a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo perecereis na boa terra que o Senhor vos deu. Ou seja, Deus está falando, ó, eu dei uma bênção, se vocês não zelarem pela bênção, vocês vão perder essa bênção e haverá uma consequência, haverá um juízo sobre vós. Hoje, meus irmãos, nós temos também uma bênção sobre a nossa vida, que se chama salvação em Cristo Jesus. Quando nós cuidamos dessa salvação no nosso coração, zelamos por Jesus em nós, com toda certeza nós passamos a desfrutar das maravilhas do Senhor. Quando nós desviamos e colocamos outro Deus dentro de nós, adoramos outro Senhor, nós então passamos a estar sujeitos às consequências do juízo do Senhor. Então isso não tem como. É ou não é? Sim, sim, não, não. Então, José convocou então um ajuntamento solene e fez recordar os israelitas todas as ações de Yahvé, desde a eleição dos patriarcas, a escravidão no Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a peregrinação no deserto e a mão poderosa que os ajudou na conquista da terra. Então, como líder maior, advertiu o povo sobre
a grande responsabilidade que repousava sobre ele, requerendo santidade. Ou seja, tem que ter compromisso e tem que ter santificação. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, essa santificação é algo fundamental sobre a nossa vida. E essas palavras foram palavras desafiadoras, né? E ele vem mostrando agora, então, que o povo precisava ser zeloso, que o povo, então, mostrando o que aconteceu até chegar ali, e mostrando que eles não poderiam servir a outro Senhor, que somente o Senhor eles deveriam escolher somente o Senhor para servir. E a conclusão que nós chegamos que José cumpriu com dedicação, meus irmãos, a tarefa que herdou de Moisés. Conquistou a terra, vencendo os exércitos, tomando cidades fortificadas e guerreando contra gigantes que tinham ali. Então, a mão de Deus, ele procedeu à divisão da terra entre as tribos, conservou a unidade nacional do povo de Israel. Então, durante os seus dias, o povo foi um só, foi ele também um exemplo em guardar a lei de Yahvé, e ao final de sua vida, irmãos, mostrou domínio sobre sua casa e grande poder de influência sobre o restante do povo. Seu legado foi um exemplo de obediência, né? Fidelidade, coragem, fé e compromisso com Deus e com a sua palavra. Então, havendo José despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então, serviu o povo, o Senhor, ao Senhor, todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, né? E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Então, faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. 110 anos, se botaram no limite de no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gás. Meus irmãos, então foi essa aí a nossa jornada de hoje, né? Amém. Que o Senhor possa nos abençoar e nós possamos, então, cada dia aprendermos mais. É uma aula bem teórica, mas é interessante a gente tomar conhecimento disso, né? A batalha não é fácil, mas tem recompensa. Álvaro, você podia, então, falar aí, dar uma palavra fechando e encerrar com uma oração? Sim. A lição que Josué deixa para nós, irmãos, que quando ele fala que não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, né? Que ser obediente, né? E então ele fala no final da vida dele que Deus, nenhuma só promessa caiu de todas aquelas que o Senhor havia prometido para ele. Que a promessa, qual que é ela? Que ele levaria o povo à conquista daquela terra, né? Então aquilo que Deus havia prometido para ele se cumpriu na vida dele, né? É isso mesmo. Agora a próxima etapa aqui, a gente vai entrar agora no livro de Juízes, né? A pergunta que fica aqui: Moisés treinou Josué. Josué treinou quem? Hein? Conta aí, Álvaro. Tá aqui, olha lá. Aqui, tá, serviu o povo. Tá aqui, serviu o povo todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram por muito tempo. Então, agora, a liderança é dividida pelas tribos. Enquanto esses anciões viviam, o povo foi fiel. Depois que o povo morreu, os anciões morreram, o povo o quê? Se dispersou. Desviaram, entende? É interessante que Deus não queria que a liderança ficasse centralizada, que cada tribo tivesse a sua liderança. Mas passou 2 gerações, a gente vai ver isso no livro de Juízes, quando os líderes faleceram, o povo também o quê? Não tinha mais, surgiu uma outra geração, quase não tinha mais memória daquilo que havia acontecido. Aí que nós lembramos do período dos Juízes, que aquilo que Deus fala que, o irmão leu aí, né? Se eles adorassem outros deuses, a ira de Deus viria sobre eles. Isso vai acontecer. Amém. Eles vão ser... Então tá.
Obrigado aí pela Tá explicação. bom. É só para antecipar para a aula que vem. Terminando aqui, depois eu quero conversar com a Márcia e com você, Éder, tá bom? Amém. Ok. Tá. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela a tua fidelidade, Senhor, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor promete ser conosco, Senhor. Diante do desafio que nós estamos vivendo, ó Deus, diante dessa grande muralha que nos cerca, ó Deus, essa crise, essa pandemia, Senhor, o Senhor é maior que ela, Senhor. O Senhor simplesmente manda que nós caminhemos em obediência ao Senhor, ó Deus. Isso há de cair, Senhor, em nome do Senhor. O povo, o mundo há de ver, ó Deus, a vitória da tua igreja nessa área, Senhor. Abençoa o teu povo nessa caminhada de fé, ó Deus, para testemunharmos que nós servimos um Deus que é vivo. Abençoa a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.